Oi, de novo. Novamente, eu não sei como que o Gustavo vai colocar essas coisas no Spotify, mas oi, nós do futuro. Pararara. Eh, Essa são as sessões de downtime individuais dos jogadores, em que a gente faz isso para avançar um pouco as coisas enquanto a gente não consegue se reunir e avançar mais a história quando a gente conseguir de fato se reunir. E agora nós estamos aqui com o nosso amigo Raciva Salazar. Piau, Sou piau, eu. piau, piau, piau. Oi, vamos começar então. Oi. Salazar, na última semana você estudou, recebeu algumas cartas, passou algum tempo andando por Drixwatch e na mansão do Hindrax e fez uma breve visita a um templo da Forja no centro da cidade. O cheiro de fumaça e madeira queimada ainda ficou grudado na sua memória mais do que você gostaria ou estaria acostumado. Os dias eles foram se arrastando. Você não viu muito da Morgan. Você não viu muito do Hindrax. Mas quando você desperta nessa manhã, você olha pelas cortinas entreabertas do seu quarto. Você está deitado sozinho na cama. Mais uma noite que a Morgan não apareceu. Você a vê, mas ela tá sempre acompanhada ou de nobres ou você só vê ela andando de um lado pro outro e conversando e fazendo preparativos de viagens, enviando cartas para emissários em vários lugares diferentes de Odave. E às vezes você acha que até você não tá pronto para ter uma outra conversa e você sabe que a próxima conversa de vocês não vai ser tão fácil assim. Ali pela janela desse quarto que te lembra muito dos portões de areia, que te lembra muito de casa, principalmente por conta do material. Esse arenito que não é nem um pouco tradicional da região. Você vê o céu quase inteiro azul, exceto por algumas nuvens muito escuras que parecem praticamente colocadas à mão ali. Um lembrete constante do mau humor do dragão azul que está cuidando dessa cidade nos últimos tempos. Você levanta, passa pela sua rotina matinal e você tem o dia para você. O que você gostaria de fazer? Ok. Eu provavelmente vou passar um tempo fazendo algumas comunicações de praxe. E eu vou aproveitar que eu já tô ali no embalo e eu vou escrever uma requisição à mão pro Hindrax, dizendo que, mesmo sob a luz de eventos recentes, ele gostaria de ser a pessoa a organizar, pelo tempo da estadia dele em Drake's Watch, o que o Dimitri estava fazendo. E eu vou mandar alguém entregar pra ele e seguir com as coisas que eu já ia fazer normalmente no meu dia até eu receber a notícia de que ele leu. Logo que você termina de escrever e entrega para uns servos, eles imediatamente sabem como fazer essa mensagem chegar no Hindrax. Faz um teste de persuasão com vantagem para mim. Porque o meu cheirinho tá na carta, né. É, Por que que eu não rolei? Eu cliquei. Será que vai sair?
Se não for, atualiza a página que ele resolve. Deixa eu dar um F5. Hum. Nossa, eu tenho mais 8 nesse teste, caraca. Bastante coisa. Acho que é porque eu rolei só pro GM. Vê se foi aí pra você. Foi não, man. Então vou fazer de novo. Nada, né? É. Já Nada cliquei ainda. de novo. Pera aí. Ah, foi. Foi. Péssimo. 17. 17. 17 é um bom resultado. Você passa a maior parte da manhã ali no seu quarto. O cubo, eu suponho que você ainda ande com ele. Sim. Às vezes a sensação que você tem é como se o cubo tivesse emanando uma energia estranha, diferente. E às vezes no canto de olho, quando você tá fazendo alguma outra coisa, você tem a impressão de que ele se mexeu. Mas depois você confere as configurações e eles estão exatamente do jeito que você deixou. É mais ou menos perto da hora do almoço que você escuta uma comoção no andar de baixo. Ok. A sua janela, eu vou dizer que ela dá pra frente ali da mansão do Hendra. Calma que eu tô procurando a carinha da pessoa que tá aparecendo. Só um minutinho. Vai ter gente nova. Cadê você? Oh, baby, me leva. Meu Deus, por que eu tenho tanta Ah, pasta? é. Enquanto eu tô quieto ali, eu vou dizer que eu fiz o que eu fiz hoje com o diário do Dimitri. Ah, sim. Beleza. Pra eu ter ele em game também. Boa, boa, boa. Tem um mapa todo rabiscado ali. Fios vermelhos conectando fotos de pessoas. Meu Deus, onde é que tá essa. Eu tô na frente do mapa falando, nossa, ele andou longe. Ele andou longe. Longe. Ô Eu homem juro, eu juro viajado. que eu não sei onde eu coloquei essas imagens. Eu poderia dizer até que ele peregrinou por aí, mas eu acho que ele ia ficar chateado com isso. Ele não ia gostar muito, não. Caralho, eu não sei onde eu coloquei. Colocou longe. Achei. Cadê quem é? Quem é? Quando você olha pra fora, você vê uma figura que você não esperava encontrar ali. Porque a última vez que você viu essa pessoa, ela estava em Dobra Hill. Não! O Thorin Rivers. Brincadeira. Lógico que não, né? Fala que é ela, fala, fala, fala! Não é ela. Ai, tá bom, tá bom. Eu vou até arrastar pro Roll20 aqui. Puta que me pariu. Os dois juntos? Ou é Um um só. só? Um só. Que esquisito. Você vê esse cara com a pele que parece meio queimada, mas não de sol. É um pouco estranho, um pouco inquietante a sensação que passa. Ele tá com essas vestes cerimoniais tradicionais que você sempre vê ele usando. O cabelo branco bem curto. Ele tá falando com os servos ali na frente. Ele. Sabe quando você viaja e você tá, tipo,
só um pouco out of place, Aham. Tá no ele tá jet desse lag, jeito. né? Ele tá no jet lag. Eu consigo reconhecer qual dos dois é? É literalmente impossível. Porra, aí é foda. Mas, na hora que ele fala alguma coisa, você escuta os passos da pessoa que saiu dali se aproximarem muito rápido do seu quarto. E você escuta uma batida na porta. Já vai! E eu arrumo as coisas que estão ali do diário do Dimitri. E eu vou até a porta e abro. Senhor, a sua presença foi requisitada pelo Senhor Hindrax. Claro. Você tem uma escolta na entrada. Ele está aguardando. Tem? Aconteceu alguma coisa? É sempre bom manter a segurança. É, O servo parece um pouco inquieto. ok. E eu vou pegar as minhas coisas e tô descendo. Eu vou prestar atenção no servo, ver como é que tá a linguagem corporal dele. Pode fazer um teste de insight. Ai, eu sou ruim nisso. Maldita classe baseada em inteligência. Cadê? Cadê? Achei. Difícil de ler. Que saudade que eu tava de falar isso. Você não consegue extrair muita coisa. Você só consegue ver a aparente inquietação dele. Mas você é um cara inteligente. A única coisa que é diferente na equação é a presença do Dominique ou do Daniel. Você não sabe quem. Ali na frente. Ok, beleza. Eu vou pegar as minhas coisas e descer. Você caminha ali. Na hora que você abre a porta, ele olha pra você, tem aquele reconhecimento, né, nos olhos dele. Ele só faz um aceno de cabeça. Rendrax está te esperando. E ele vira e vai andando pra saída. Boa tarde, senhor D. Ele só olha por cima do ombro pra você, ele já tá de costas. Você não sabe quem sou eu, né? Não. Ele abre um sorriso. Ótimo. E vai andando. Qual dos dois é você mesmo? Não precisa se preocupar. Ele tá aqui. E na hora que ele fala isso, saindo, tipo, na calçada ali, você vê o outro. Eu vou fazer. Enquanto eles estão andando juntos, eu vou fazer uma coisinha que eu sei que os dois andam milimetricamente calculados, os dois iguais. É espelhado. É Sim, perturbador. eu vou tentar fazer a mesma coisa enquanto eu tô andando com eles. Não tem nenhum risco real disso, mas eu quero um teste de performance, porque sim. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Cadê? Atuação, né? Que é performance aqui em português. Eu acho que é. Nojeira. Ok. 18. Você faz um bom trabalho. Você não fica exatamente igual. Esse tipo de sincronia que eles têm é É praticamente sobrenatural, né? inconsciente, é sobrenatural. Hum. Mas eles percebem o que você tá fazendo e eles olham pra você meio de canto de olho. O que acompanhou você, né, que foi te buscar na porta, ele parece um pouco divertido. O outro faz um. Ok. E eles. Você percebe que não tem carruagem, eles vão andando com você. Você tá bem nos limites do noroeste da cidade ali, então, tipo, o Monte agora ele tá muito alto, muito grande, Tipo imponente. um paredão gigante, né? Não tá tão perto assim, tipo, ainda é uma caminhada, uma escalada muito longa Hum. até o topo da montanha, mas é o mais perto que a cidade chega. Saquei. O resto ali é só muralha e storages, warehouse, galpões. Galpões. Galpões e estabelecimentos próprios da gestão dos intradicts.
as casas nobres ficam antes da casa do Rindrax. Não é uma Uhum. parada, tipo, ele é o mais próximo de que alguém pode estar da nobreza ali, fora os Saquei. Entradix. Então você tá, tipo, ali no limite da cidade. E vocês vão andando ali. Ao invés de ir pra algum lugar que você conhece, vocês começam a se aproximar cada vez mais do Monte Gor. Ih, caralho. Vocês estão uma passarela ali, um caminho de tijolos vermelhos. Você vê que dá pra ver claramente onde as coisas foram destruídas e onde elas não foram. Tem lugares onde os tijolos estão só pretos e queimados, e outros onde eles foram substituídos por tijolos novos nesses, nessa rua. E é um pouco até perturbador, porque os espaços são tipo de muitos metros entre um e outro, e todos eles têm um formato muito próximo do que uma garra faria se uma garra tivesse esse tamanho. Caralho, que maneiro. Então esse chão meio rajado de preto e vermelho, ele se estende enquanto você vai abandonando o movimento da cidade. E você começa a distinguir na, na lateral esquerda barra norte dessa rua um lugar muito alto. Uma construção bem E imponente. Ela é o mais próximo de um templo que existe nessa época. São os tijolos vermelhos e pretos ali. E tão perto do lugar onde tudo aconteceu, você sente até um arrepio. Você sabe que a ruptura aconteceu ali. E aquele lugar permaneceu praticamente intacto. Você vê algumas torres altas de vigia e que o topo delas está queimado. E ele não precisou ser reconstruído. Esse telhado que antes era de pedra, provavelmente vermelha, completamente preto e enegrecido, mas em pé. Conforme vocês vão se aproximando, você não precisa de um teste para isso. Você vê um buraco na lateral direita. Agora ele está coberto por vegetação e algumas plantas crescem ali até uma árvore que já começa a ganhar um pouco mais de tamanho. Parece preencher o espaço que antes era de uma pegada. Você já viu os Intradix, na forma dracônica dele. E se ele colocasse o pé dele, a pata dele, no centro dessa pegada, ele pareceria uma criança colocando os sapatos do pai. Um outro arrepio passa pela sua coluna. E na entrada do templo, quando você chega nessa construção gigantesca, você vê a figura de complexidade esverdeada da Cassandra, muito nervosa por estar ali, meio que andando de um lado pro outro, chacoalhando a perna, e o Rindrax, que parece estar bem tranquilo. Ele olha para os dois. Dominic, Daniel. Os dois fazem a cena de cabeça ao mesmo tempo, o que te impede de distinguir qual é qual. eu faço junto com ele. E ele olha pra você. Cunhado! E ele vai até você. E ele te dá, tipo, um abraço. Como se vocês fossem velhos conhecidos. E eu retribuo o abraço. E eu falo, assim que ele me abraça, eu falo: "Você consegue distinguir os 2? Eu É, não sei é, quem é quem". é claro que eu consigo. Dominic, Daniel. E ele, tipo, aponta pra um e pra outro. O que riu é o Dominic. O que não riu é o Daniel. Eu vou fazer o meu melhor pra nunca mais esquecer isso. É como se eu estivesse jogando aquele jogo que tá uma bolinha em 3 copos. Sim. A Cassandra olha pra você, dá um aceno um pouco nervoso.
Aceno pra ela também. Eu recebi sua mensagem. Ele olha pros dois. Vocês são dispensados. Eles fazem assim com a cabeça e entram no templo. Tipo, eles passam pelo Hindrax. Você vê que eles não fazem nenhuma mesura nem nada. Eles só, tipo, acenam com a cabeça e entram. Obrigado, Dominic. Obrigado, Daniel. O Dominic, que agora você sabe que é ele dá um aceno, tipo... Ele não se vira, ele só, tipo, levanta a mão e acena. E o outro, tipo, ele dá um tapa na mão dele, tipo, e eles entram. Eles são tão effortlessly cool. Ele só dá de ombros. Eles... Eles estão bem afetados pela perca do Citradix. Sabe, o Daniel costumava ser um engraçado. Uau. O que dificulta mais ainda entender quem é quem. Era bem mais difícil antes. Mas, eu estou desviando do assunto. Eu fiquei surpreso. Principalmente porque você e a minha irmã não andam muito próximos ultimamente. Eu boto a mão assim na nuca de quem tá se sentindo meio mal. A gente não teve um bom momento depois que vocês foram embora. Eu não tô tendo um bom momento desde aquele dia. É. Você escuta um trovão em uma daquelas nuvens estranhas que estão no Eu, céu. eu tomo um sustinho, tipo um cachorrinho. Eu li as coisas que a Verdinha aqui entregou pra vocês. A Cassandra olha pra você com uma cara tipo de desculpa, mas ele é meu chefe, sabe? Tipo, dá um sorriso meio amarelo. Aham. Vem comigo. E ele se vira e entra no templo. Começa a clicar na minha cabeça a ideia de que templo é esse que a gente tá. E eu vou seguindo ele. Não é difícil você saber que esse é o templo que a Sim, galera sim. venera os Intradix. Tipo. E quando você entra, a luz amarelada do sol, ela ganha uma tonalidade completamente avermelhada. E você vê provavelmente os vitrais mais bonitos que você já viu na sua vida inteira. Uau. Muito bem feitos. Todos com cenas dos Intradix. Algumas, elas são só dele em cima do Monte Gore ou ele voando no céu. Mas tem algumas que até te perturbam um pouco. Uma delas é ele dizimando um vilarejo. E o fogo parece quase vivo com a luz do sol atravessando. Em um outro, você vê a forma dracônica dele soprando um fogo que parece quase agradável e quente e uma pessoa que estava deitada se levantando. É um pouco surreal. Não tem nenhuma imagem de santo ou desviante, só tem pedra vermelha, preta e imagens dos Intradix. A Cassandra parece muito desconfortável em estar ali. Já tinha vindo aqui? Quando ele fala isso comigo e vira, né, pra se comunicar comigo um pouquinho melhor, ele percebe que eu tô com o olhar completamente perdido, sem muita atenção pro que tá acontecendo em volta de mim, enquanto eu olho pra aquela cena dele baforando fogo e dizimando uma vila inteira. E bem lento, assim, bem sutil, bem devagar, a minha mão esquerda, né, minha mão dracônica, ela levanta um pouco e pulsa naquela energia vermelha que corre por ela. Ah, não, não, eu nunca estive aqui. É Eu uma nunca visão. vi eu nunca vi arte tão bem feita, tão bonita. O vidro foi forjado com o fogo do próprio Zintradix.
Uau! É bem impressionante. É, eu posso e eu faço menção de tocar no vidro. Não quebra, mas Não, pode. não, eu não faria isso. E eu vou encostar com a minha mão escamosa no vidro. Ao contrário de qualquer outro vidro que você já viu na sua vida, ele parece ainda quente. Caralho! Como se o fogo dos Intradix ainda mantivesse o vidro aquecido. Nossa senhora, esse cara é foda mesmo, viu? É aqui que a maior parte dos turistas para. Os que não são pulverizados por tentarem chegar perto demais. Antes de sair dos portões de areia, eu achei que a pirâmide de vidro da minha mãe fosse a coisa mais. O zigurate de vidro da minha mãe fosse a coisa mais impressionante que eu veria na É. vida. Eu não chamaria de pirâmide, de forma alguma. Mas sim, é definitivamente uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Mas isso aqui, e ele olha de novo na direção do fogo. Isso aqui é diferente. E ele passa os dedos gentilmente pelo vidro. O Hindrax ele faz um 5 a cabeça e quando você dá uma olhada de canto pra ele, é a expressão de alguém que olha pra uma figura paterna. Tipo, tem orgulho e carinho na visão dele, no olhar dele. Uhum. As histórias que você ouviu não tinham isso. Em algumas das versões, o Hindrax era um refém. Em outras, ele era um general. Mas ele olha para as imagens dos Interdicts com saudade. E ele não tenta esconder. Você não sabe se você fica aliviado porque ele confia em você ou se ele não tá preocupado porque ele pode te matar se você contar isso pra alguém. Mas ele não tenta esconder. Uhum. Tem mais. Aqui. Você vai andando e você vê uma luz. Que parece de uma fogueira bem grande. E ele vira um corredor. E você vê um braseiro, uma bacia de ferro escuro gigantesca. E os dois irmãos estão de frente para ela, alimentando ela com carvão e madeira e algumas coisas que você assemelha vagamente com o formato de algumas partes humanas de corpos. Foi ele que acendeu. É a missão de todos aqui impedir que apague. Eu fico olhando pro fogo, sem prestar atenção nos gestos que o Dominic e o Daniel estão fazendo, ou a expressão do Indrax. Eu só fico ali com o reflexo dourado nos meus olhos, enquanto eu olho diretamente pro fogo. Eu, eu me sinto mais em casa aqui do que eu jamais estive, sabe? Tem um aceno extremamente compreensivo de cabeça do Hindrax. E você vê pelo seu canto de olho a Cassandra fazendo um não com a cabeça bem disfarçada. Isso é tudo que restou dele. Isso e o topo da montanha. Eu te levaria pra lá, mas eu não gosto da ideia de ter você nas minhas costas. E eu não acho que você goste da ideia de eu te agarrar e levar pra lá pra cima com as minhas mãos. Eu vou fazer um check de performance.
Vou fazer um check de atuação aqui. 17. Não deixe transparecer nada demais, não. Difícil de ler. Difícil de ler. Mas não foi pra isso que eu te trouxe aqui. Eu imagino. Ele passa pelos dois irmãos. E você vê que depois que eles abastecem o braseiro, eles meio que se sentam nos próprios joelhos. Ficam meio de joelhos, mas sentam na própria perna, sabe? Uhum. E ficam contemplando o fogo. E conforme você vai passando essa estrutura, porque ela é bem grande, ela deve ter uns 3 metros de raio e alguns metros de altura, e o fogo fica ali queimando perpétuo. Tem algumas outras pessoas com as vestes iguais às deles, em posições diferentes de reverência, de frente pro braseiro. O Hindrax ignora elas completamente e passa por uma porta e vai para um corredor, passa por outra, desce algumas escadas, sobe algumas escadas e você vai acompanhando ele por esse caminho. Você não conseguia imaginar que o templo teria esse tamanho. Ou é mágico, ou é extremamente bem planejado, ou os dois. Você sabe quem fez esse templo. Então você pode supor que sejam os dois. Uhum. Então, quando você começa a ver a luz novamente, enquanto você sobe algumas escadas, alguns degraus, você vê de novo aquela luz avermelhada que filtra a luz do sol e deixa tudo em tons de vermelho e laranjado, mesmo completamente longe do pôr do sol. Você está em uma sala retangular. Tem uma porta no fundo dela, mas você só percebe ela depois que seus olhos se ajustam com o resto das coisas que tem ali. Você vê algumas caixas. Oi, caixa. Caralho. Algumas não, pô, pelo amor de Deus. Algumas caixas de madeira Uma só tá bom. com algumas fechadas e outras que estão entreabertas e você vê partes metálicas, algumas pedras estranhas com runas pintadas. E no centro da sala, no fundo dela, mais centralizado ali, no comprimento, na largura, você vê uma silhueta humanoide, Ih, caralho. mais de uns 2,5 metros ou 3 metros, Nossa. juntas metálicas. Caralho. Cobre, mithril, platina, prata, provavelmente ouro pela forma como a luz está refletindo. E um par de asas fechadas, contraídas. Você consegue ver runas escritas similares às que você viu no obelisco, na clareira e na muralha, aqui e no arco, lá embaixo, no laboratório do Dmitri. Por toda a extensão desse corpo brilhando, mas não com brilho próprio, só refletindo a luz do sol. E no peito dela, uma pedra do tamanho do que a gente entenderia como uma bola de futebol. De uma pedra azul escura. E você é um joalheiro, né? Eu sou. Não é uma safira, apesar de parecer muito. É uma pedra azul que parece refletir o brilho de uma forma diferente. Ela também está cheia de inscrições. E ela tem vários lados bem polidos, apesar da forma quase esférica. E em cada um deles, cuidadosamente gravadas essas escritas. Você não imaginava que seria essa imagem que você veria, pelo que o Dmitry descreveu.
O rosto parece ser de um homem, um pouco ele não tem cabelos, a as feições são um pouco quadradas e um pouco duras, mas o olhar dele te acolhe um pouco. É como se ele entendesse você, como se ele visse você mesmo ele não sendo uma pessoa. Tá aqui, o que você leu nas páginas. A reação imediata dele é bem diferente do que seria normal para o Salazar. É como se ele estivesse vendo um parente que ele perdeu. Eu dou uns 2 passos para frente e fico olhando essa estrutura de baixo, olhando no rosto dela, sem falar nada. Eu viro pro Rindrax. É, eu não imaginei que fosse tão bem feito. Eu nunca soube para que servia até ler. Eu talvez a gente precise derreter isso aí para fazer as outras coisas mais importantes. Mas se vai te ajudar em alguma coisa, você pode estudar isso e entender como funciona. Uhum. A Cassandra aqui vai te levar pela porta do fundo até o laboratório. Você vai entrar por aqui, não por aquela taverna asquerosa, quando você estiver trabalhando. Obrigado, me ajudou muito. Ela vai te atualizar de todas as coisas. Eu sei que você é um arcanista habilidoso. Deixa a parte técnica de construção para ela. Eu não pretendia, as minhas mãos são delicadas demais para eu estragar elas com ferramentas. Elas são visivelmente delicadas demais. Eu uso creme. Eu consigo sentir o cheiro. Que bom. Ele olha pra Cassandra. Não me desaponte, tá? A Cassandra faz um sim muito, muito com medo, Enfático. mas determinado. Ela enfatiza muito o sim. E ele sai pela porta de onde vocês entraram, deixando vocês dois ali. A Cassandra olha pra você. Você. Você tá achando estranho, Salazar. Você só conheceu o Dmitri um pouco antes da morte dele, mas você parece dar muita importância pro trabalho dele. Ele pega o diário, todo sublinhado com post-its e marcações e color coding, e ele entrega na mão dela. Sim, o trabalho dele é mais importante pra mim do que você imagina. Eu tentei estudar isso aí, mas tem muitos elementos arcanos que eu não entendo. A construção, sim, eu entendo o que leva a energia pra onde, mas eu não consigo entender os símbolos pra saber o que ele faz. Você consegue fazer isso funcionar? Eu aponto pro orbe no peito do ouvinte. Você só se aproxima e toca nele. Ele primeiro reproduz se tiver alguma mensagem gravada e depois você pode falar a sua própria. O o Ele funciona sistema assim a maior parte do tempo. o sistema de vapor tá funcionando? Eu mantenho ele bem cuidado. Tá Uau. tudo bem olhado, e tudo abastecido e todas as pedras que não são aquela ali são substituídas com frequência para manter funcionando. Você é Querem? muito mais proativa do que qualquer outro mecânico que eu conheci. Você só conheceu um e ele que me incumbiu de manter isso funcionando enquanto ele trabalhava em outros projetos.
Era importante pra ele, então é importante pra mim. Eu não vou deixar, quer dizer, eu vou tentar não deixar, porque eu acho que se eu falar um pouco mais alto, ele me frita. Eu vou tentar não deixar ele derreter isso. Você já tentou falar com ele? Não, ele manda, eu digo que sim e saio correndo. Não, não, não. Ele. E eu aponto pro ouvinte. Ah! Já. Como eu disse, na maior parte das vezes ele só reproduz as coisas que a gente fala. Você tem alguma suposição do porquê que ele não gravava a voz do Dmitry? Não, eu não tenho. Eu só soube disso recentemente. Ele não cativou a máquina depois que eu comecei a trabalhar pra ele. Eu achei que era só porque ele sabia o que fazia. Eu mesmo só descobri por tentativa e erro, enquanto eu limpava e cuidava dos circuitos e das pedras. Eu. Teve uma vez que ela me respondeu. Hum? Eu. É bobo. É muito bobo. Eu tive uma briga com o Razil. Sobre as nossas metas, eu sempre quis trabalhar com o Dmitry e tava tomando muito do meu tempo e ele tá arriscando a vida lá fora, sendo um guarda e cuidando de pessoas e um se preocupa com o outro e a gente acabou brigando por causa disso. Eu vim aqui e despejei meu coração pra máquina porque eu precisava falar com alguém, mas eu não achei que ninguém fosse me escutar. E ainda bem que eu deixei todos os circuitos bem alinhados, porque essa coisa gigantesca se mexeu e me deu um abraço. Eu chorei feito uma criança. Eu fico com os olhos arregalados pra ela. Caraca. E Então, depois ela me soltou e voltou pra posição original e nunca mais fez nada. Diferente, só reproduzia as coisas que eu falava. ok. Tá legal. Eu começo a anotar coisas no meu caderno. Bem, você você pode me ajudar a separar algumas coisas pela lista de prioridades que a gente tem que fazer. Eu Você quer imagino testar? que eu imagino que esse não seja uma delas, mas eu posso. Você pode? É bem legal. E se ela te abraçar também, vai ser mais legal ainda. Eu não sei. Eu me sinto mal depois de, bem, fazer o que eu fiz. É, olha, eu não vou dizer que eu não te culpo. Porque eu te culpo. Eu acho que você foi, sim, responsável. Mas eu não acho que você queria fazer aquilo. Se eu achasse, eu não teria escolhido você ao invés dele. O, o peso dessa frase acerta ele igual um ônibus. E ele só engole seco, coloca o caderno de volta na bolsa. Ok. Então, vamos ver o que ela tem pra dizer. E eu vou estender a minha mão com alguns sigilos arcanos e eu vou tentar ativar o orbe. Você se aproxima e a caçadora te instrui. Tipo, você literalmente só toca o orbe Uhum. e ele começa a girar lentamente. E as coisas começam a funcionar com a energia arcana dos cristais que estão ali em volta e desse cristal central. Quando você toca e essa máquina, esse aparato começa a emitir luz própria de todas as pedras que elas estão tão bem encaixadas que você nem percebeu que elas estavam ali antes. Mas praticamente todas as juntas, vários lugares diferentes começam a acender com pequenos diamantes, safiras, rubis.
esmeraldas com brilhos de cores diferentes que iluminam e parecem meio que batalhar com a luz avermelhada filtrada pelos vitrais. E depois de poucos segundos eles dominam a sala. A pedra começa a girar lentamente, em um ritmo constante. Você vê alguns filetes de vapor escapando de algumas válvulas em alguns lugares, cuidadosamente colocados ao longo de toda a estrutura da máquina. E você escuta um som. A voz da Cassandra ecoa daquela pedra central e de todas as outras pedras que parecem compor com precisão a voz dela. Oi, bom dia. Eu tenho uma reunião aqui hoje. Eu passei pra dar um oi. Eu vejo que tá tudo bem. As coisas estão bem oleadas e é bom te ver depois de tudo. Eu ainda vou cuidar de você, tá bom? A pedra se apaga um pouco. Ela se acende de novo. E você vê a Cassandra ficando com a bochecha um pouco roxa. Eu dou um sorrisinho pra ela. E aí você escuta a voz dela de novo. Só dizendo, eu tô com um pouco de medo do Rindrax. Ele nunca manda me chamar assim com tanta pressa, mas eu acho que é importante. Eu também não gosto de vir pra cá. As imagens me dão um pouco de medo. Eu fico um pouco assustada. Mas, bem, eu devia esperar isso. Eu trabalho pros Interdix. Trabalhava. É confuso. Eu acho que ele vai voltar. Eu não sei se ele vai voltar. Você é só uma máquina. Que o Dimitri fez. A luz apaga de novo. A Cassandra parece aliviada que as mensagens acabaram. E ela regala os olhos quando a luz se acende de novo. E você escuta uma voz que você não esperava ouvir. Onde é que você tá, Lucy? É a voz do Derek. Derek não, do Damien, perdão. Eu não vou fazer nem check de atuação pra fingir que eu não fiquei surpreso, mas meu coração cai pro meu estômago e eu fico muito mais surpreso do que o Salazar deveria. E eu chego mais perto do orbe e eu seguro ele com as 2 mãos como se tivesse mais alguma coisa pra ouvir. O orbe apaga e alguns símbolos acendem. A Cassandra luta para encontrar as palavras e ela fala um pouquinho baixo com a esperança de que a máquina não vai captar o que ela vai falar. Você pode falar agora. Eu dou 2 passos pra trás, ainda confuso com o que eu acabei de ouvir. E eu paro e penso por 1,5 segundos. Eh, eu eu não pensei que talvez que eu fosse estar de frente com você fosse assim, ainda mais depois de descobrir o quão importante você é pra mim. Eu eu queria ter salvo vocês. Eu queria ter conseguido fazer mais. Eu tentei, mas eu sinto muito. Espero que se ainda tem algum fragmento da sua energia voando por aí, você consiga me ajudar a não cometer os erros que ele cometeu. E eu A vou sala tirar a fica, mão do orbe de novo. a sala fica em silêncio. As asas permanecem abertas e você escuta a sua própria voz.
repetindo essas palavras. A voz do Damien ali faz você escutar a sua própria quase como se fosse de um estranho. E quando ela termina, a luz não apaga. Você escuta alguns pedaços de metal deslizando, enquanto a cabeça da figura que já olhava um pouco para baixo se curva um pouco, os joelhos se dobram e você não consegue evitar de dar um passo para trás, assustado. E ela fica frente a frente com você. Você tem os olhos dele. E a mão gigantesca dessa máquina se dobra até os dedos tocarem o seu rosto. E você sente metal frio encostando contra a sua pele. Quando essa mão metálica gigante encosta no meu rosto, eu não consigo segurar algumas lágrimas que pingam nesse dedo gigante dela. E eu vou dar um abraço nesse robô gigante. O a máquina em si não responde, mas ela não volta à posição normal. Você só fica ali sentindo o frio de prata, ouro e platina, até o momento em que você sente eles aquecerem um pouco, não de uma forma dolorosa, quase como se fosse uma pessoa. Quase como se aquela figura angelical que você viu nos últimos instantes daquela criatura tivesse ali. Você quase vê mais definida as formas do rosto. Você quase sente um movimento de respiração, você quase escuta um coração batendo. E quando você solta, ela volta à posição normal. E as asas se fecham. Inertes. Antes mesmo que o vapor parasse de sair. A Cassandra tá com os olhos arregalados pra você. Você fez um ótimo trabalho, né? Foi uma manutenção impressionante. Você Ele conhecia o fala, Derek? secando as lágrimas. Você conhecia o Derek? Não, não. Eu não. Você conhecia o Derek? Não, eu não faço ideia Ou de quem que você tá falando. ou alguém que ele conhecia. Talvez isso Se você não se chamasse Racivar Salazar, eu acharia que você é um dos Eu boto a mão assim na boca dela antes dela terminar essa frase. Calma, calma aí. Você está fazendo presunções um pouco precipitadas. faz um teste de enganação. Faz. E ela é muito inteligente, não é um teste fácil. Ué, enganação você não tem que ver com inteligência, eu, hein? Ela é sábia? Se ela for sábia, aí beleza. Cadê minha enganação? É difícil, né? Acontece. E Com os melhores de nós. e tem um outro problema. Alguém estava aqui. Ele apaga a cada 24 horas, não é? Não é a cada 24 horas. Se você gravar alguma coisa um pouco antes da meia-noite, ele apaga à meia-noite. Oh! Oh! E ele reproduz em ordem. Eu vim aqui hoje, na hora que eu acordei. Então, quem quer que tenha passado por aqui, passou há pouquíssimo tempo. Ok. Ok. Tá. Eu eu posso fazer uma coisa, mas você vai
ter que receber ele pra mim se ele vier. Pera, o quê? Receber quem? Tá, dá licença. Eu vou pegar os meus componentes e eu vou castar Sending pro Damien. Ok, você não precisa rolar nenhum dado. Eu acabei de receber o seu recado. Tem como você dar meia volta e voltar aqui no templo que você acabou de passar, porque eu cheguei um pouquinho atrasado? Eu não deixei nenhuma mensagem. Pera, você tá no tempo. É perigoso. Sai daí agora, Lucy. Eu boto meu cubo de volta na bolsa. Ela olha pra você. Pera, a mensagem que tava falando. Onde é que você tá, Lucy? Então, quem tá aqui conhece Lucy. E você não reagiu muito bem. E você falou todas aquelas coisas. Ah, Eu, no fundo da tela, enquanto ela tá fazendo essas conjecturas, dá pra ver a silhueta do Salazar virando lentamente na direção dela, com aqueles olhos dourados, muito assustadores no fundo, e eu vou extrair o nome verdadeiro dela. ok. Ela não vai resistir. O que quer que esteja acontecendo, quaisquer que sejam as conexões que ela tá fazendo, a interpretação dela, e você sente isso a usar a sua habilidade, é que o que quer que você esteja escondendo é pra evitar que o que aconteceu com o Derek aconteça com você. Nossa senhora, ela tem 20 de sabedoria mesmo. Pessoa madura. E o nome verdadeiro dela Yes! tem muitos elementos que você não esperava ver na Cassandra. O novo cargo dela, servindo ao Rindrax, construindo coisas, servindo a um propósito maior, não parece uma mudança no que quer que estivesse planejado para ela. Uhum. Ela sempre foi destinada à grandeza. Ela sempre foi destinada a deixar a marca dela no mundo. Você sente uma vontade muito grande, muito forte, muito intensa de ser lembrada por eras que virão. Você sente um, um senso de dever e propósito que só são suplantados pelo senso de legado. É até um pouco assustador você olhar para essa jovem e sentir todas essas coisas e ler todas essas coisas em palavras que você não entende. E por alguns segundos, enquanto você absorve isso, você talvez entenda um pouco mais do porquê o peregrino deixou o Garon só com ela. E aí, forte, né? Não me surpreende que você tenha salvo minha vida. O que que você tá dizendo? Você tá me assustando um pouco. Olha, eu tenho. E ela tira um aparato que parece tipo um tubo estranho com um cristal na ponta.
Você não vai tentar me matar não, né? Ele se aproxima bem perto dela. Sem os olhos apagarem, ele coloca o dedo na frente da boca dela, como se ele estivesse silenciando ela. "Eu não tenho certeza de que ele saiu daqui ainda." E ele tá olhando freneticamente em volta pra ver se tem alguém espreitando eles de algum lugar. Ela faz um não com a cabeça. Ele foi. E ela aponta pra em cima da porta. E você vê que tem alguns símbolos e você é um mago experiente o suficiente pra conhecer um feitiço de alarme. Então é um aparato que avisa pra algum dispositivo, alguma coisa, se alguém passar por aquela porta. Quem colocou aquela mensagem ali foi a mesma pessoa que matou o Dmitri. O quê? Hum. E eu vou puxar os Silvérios e eu vou usar aquele spell que me deixa ver Clue. as pegadas das pessoas. Você vê, obviamente, as suas próprias pegadas, as pegadas da Cassandra. Você não tá perto o suficiente da porta pra ver as pegadas do Rendrax. Mas se você se aproximar, você consegue. E você vê um outro par de pegadas. Que vão da porta de onde você veio até o anjo. Dá umas 2, 3 voltas ali. E depois vai pra porta do fundo. E é nesse momento que você vê o trinco da porta girando um pouco pra baixo. E a porta sendo empurrada. Cassandra, vai buscar alguém. E eu vou na direção da porta. Na hora que a porta continua sendo empurrada, você vê uma mecha de cabelo avermelhado espreitando pela porta. E para nossa audiência, oi nós do futuro, eu vou pedir pra você descrever Derek Veltorn. Damien Veltorn, por que que eu troco os nomes sempre? Qual dos Eu Velthorns? vou pedir pra você descrever o Damien Veltorn pra gente. Ah, caralho! O Damien Velthorn é um cara ali dos seus 1,85 de altura. Pensa num cara que poderia com tranquilidade fazer o Superman no cinema. Maxilar quadrado, bonito, cabelos vermelhos da mesma coloração do irmão dele. Aquele vermelho meio vinho. Ele tem aquela pele branca um pouquinho mais puxado pro oliva de alguém que cresceu no deserto. Ombros largos, extremamente confiante. Aqueles olhos azuis meio esverdeados, aquele azul pasta de dente. Uma uma barba por fazer do clássico homem canalha. E ele essencialmente parece a versão que deu certo. Eu vou achar a arte dele aqui e mandar no chat. Na hora que os olhos dele encontram os seus e ele vê a Cassandra correndo pro fundo, ele olha e faz um não frenético com a cabeça. E coloca o dedo na frente da boca, tipo silêncio. Tá, eu vou usar mensagem pra falar pra Cassandra esperar ali fora, tipo, 30 minutos e depois vir ver o que aconteceu. Ela para no caminho, olha pra trás. Ela vê a porta entreaberta. Ela não consegue ver quem tá atrás, porque a figura metálica tá na frente. Ela olha pra você e faz só um sim com a cabeça com a cara de interrogação, tipo, certeza? E eu Ela levanta o respondo eu bastãozinho respondo com brilhante e ele dá uma brilhadinha e começa a aham. congelar em volta, preparando o Ray of Frost. Pô, vamos combinar aqui que ela tem uma varinha de garota mágica?
Ela tem uma varinha de garota mágica. E eu vou responder com aquela cara de: "Claro, pô, eu sei o que que eu claramente não sei o que eu estou fazendo". Ela faz um 5 a cabeça e você percebe que ela abre a porta, passa pela porta e na parte de baixo da porta você vê o reflexo de um espelhinho sendo posicionado. Esse é o poder dos 20 de inteligência. Mas enquanto ela faz isso, o seu irmão empurra o resto da porta e olha pra você um pouco confuso ainda. E você vê que na cintura dele, na outra mão, conforme ele vai saindo, ele tá segurando o cabo de uma rapieira. Lucy? "Olha, eu vou fazer um negócio com você, eu espero que você não resista, se você resistir a gente vai pegar na porrada aqui e eu vou te extrair o nome verdadeiro dele". Ele não vai resistir. Ele foi uma das primeiras pessoas em quem você, proposital ou acidentalmente, trabalhou as suas habilidades. Você sente o mesmo peso que você sente da honra e do destino da família nas costas. Você sente as perdas que vocês partilharam e você sente o senso de propósito que todos da sua família partilham. Você não sente a dor dos seus traumas pessoais, mas você sente uma solidão estranha, algo que não estava lá antes. E ele olha pra você, dá um sorriso. Sabe, eu quase resisti só pra gente sair na porrada 5 minutos. Os meus olhos apagam o dourado. Eu dou aquele sorrisinho de: "Caralho, eu não tô acreditando nisso". E eu vou correndo dar um abraço nele. Ele segura você, tipo, ele passa os braços por baixo dos seus e te levanta e te dá um abraço apertado que faz todos os seus ossos estralarem. "Meu Deus, você é imbecil! Por que que você respondeu daquele jeito? Como assim? Daquele jeito? Eu acabei de passar por aqui. Eu acabei de te mandar uma mensagem, qual é a porra do seu problema?" Eu te respondi, eu falei, sai daí. "Por que que você falou que você não deu mensagem nenhuma?" Porque eu não deixei nenhuma mensagem, eu só "Meu Deus, encostei você ali. é tão burro! Como é que eu ia saber que você ia estar aqui, no mesmo Eu dia em que. combinei com você da gente se encontrar aqui!" Mas aqui, nessa sala? Eu entendo. Toda a inteligência dessa família caiu no meu cérebro. E o resto caiu pra mim. Uh, tá, ok, tá, beleza. Não dá pra ser bonito e inteligente, você é a Ah, prova disso. hum, hum, que raiva que eu tenho de você. Ele abre um sorriso e dá um soquinho no seu ombro. Tá, ok. Ok, o que que você tá fazendo sozinho? Cadê os seus? Os meus? Não, Como assim não, os meus? não me fala isso. Não. Ele bota, ele senta no chão, ele bota as 2 mãos assim no rosto. Não me fala isso não. Os você Você é igual não ao papai. você não tem Ele faz um não com a cabeça. Não que eu saiba. eu 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 vou matar ele, eu vou descer a porrada naquele velho assim que eu encontrar ele, eu te garanto isso, eu não eu tô feliz que você tá vivo. Ele senta do seu lado. Ele é
natural pra ele quando você tá desse jeito. Tipo, ele sentou do seu lado, ele passou o braço por cima dos seus ombros e meio que, tipo, te puxou pra um abraço lateral, assim. Você é igual a ele, então. É, é, Tá tão difícil quanto foi pra ele. um pouquinho mais. A gente pode confiar naquela pessoa que tá claramente espiando a gente pela porta. Uhum. Sim, ela salvou a minha vida. Se não fosse por ela, eu estaria galopando na égua do errante. E eu sou o imbecil. Ele segura aquela vontade de dar uma cotovelada na boca dele. Sabe quando ele foi embora, aí você foi embora, aí eu fiquei sozinho, né. Não foi muito fácil de aprender a lidar com tudo isso sem nenhum tipo de exemplo ou linha guia pra seguir, né. Você vê que a expressão dele, ele estava tentando fazer uma piada, quando você fala isso ele fica sério e desvia o olhar, tipo, ele evita o contato visual. Eu tinha que encontrar ele, Lucy. E se você estiver procurando por ele, para. Por quê? Ele não é a mesma pessoa. Você achou ele? Brevemente. Eu vim até aqui há alguns anos atrás pra entender o que aconteceu. O Dimitri me contou tudo. E ele olha pra máquina na frente de vocês. Eu achei que alguma coisa assim pudesse acontecer com você. Então, eu prometi pra mim mesmo e pra ele que eu só voltaria quando eu encontrasse um jeito de impedir. Um jeito de te tirar disso tudo. Me desculpa. Eu levanto ali do chão. Tá tudo bem. Eu tô bem. Aconteceram tantas, tantas, tantas coisas que a gente tem que colocar em dia. Eu gostaria disso. Ele olha por baixo da porta e faz um aceno e um gesto tipo de pode entrar pro espelho. E Uhum. 2 segundos depois a porta abre, ela fecha a porta e vai correr. Ela tranca a porta e vai correndo. Ela tá até um pouco ofegante. Ela aponta pro Damien, aponta pra você. Cassandra, esse aqui é o. Damien Ventor. É, é. Eu Ela olha dou pra você um e sorriso quando eu escuto o nome dele. a boca dela vai abrindo em um "Oh!" e os olhos vão arregalando. Aí depois ela semicerra os olhos. Por que ela não teve essa reação quando ela me viu? Você. Você não chama Racivar Salazar. E você escuta o Damien. Raci o quê? Ai. Pera. Escuta, não fui eu que escolhi. Raci. Você acha que eu pinto o cabelo porque é uma fase? Parece uma piada de mãe, calma. Eu fico claramente envergonhado. Parece uma piada de mau Você gosto. você me conhece, você acha que eu gosto de usar brinco? É, combina com você. Você fica Não! um pouco mais parecendo uma dama, sabe? Filho da
Tá. Como é que as pessoas te chamam de Sally? De Salazar. Eu vou te chamar de Sally. Inclusive, sabe quem me chama assim? Se você falar sua mãe, saiba que A a sua minha mãe é minha mãe. noiva. Eu não acredito que você conseguiu convencer alguém a casar com você. É, conta pra ele quem que foi, Cassandra. Ela olha. Eu acho que eu tô me metendo no meio de uma briga familiar que Conta pra não. ele quem foi, Cassandra. É a Morgan do Bar, uma das herdeiras dos Portões de Areia. E eu tô Ele, olhando pra ele com a cara mais smug possível. ele vira pra você. Você tá comendo. Mas o que que eu. Ele olha pra Cassandra, olha pra você e faz tipo, ela sabe? Uhum. O que que o Carlos acha disso? Aí a Cassandra levanta a sobrancelha. O quê? Eu olho pra ele, tipo, eu não achei que você fosse falar isso, pô. Tipo, ele falou e aí ele parou. Aí ele olhou, tipo, ela sabe? Aí você falou que sim, ele falou. Ah, não, pera aí, pô, pera aí, não. Volta, volta. Eu não queria falar isso, não. Mas agora já foi. Aconteceu um equívoco. Ela, Não, ela. não, ela não sabia disso. Você falou que ela sabia! Você é muito burro. Você me disse que ela sabia! Minha nossa senhora. A Cassandra olha pra tudo acontecendo, ela olha pra porta. Por que a gente não tem essa conversa lá embaixo? É, eu concordo, né. Nossa senhora. E ela olha pra você. E você vai ter que me contar sobre essa coisa com o Carlos. Claro, 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 eu conto tudo. Eu me fudi por causa desse imbecil. Minha nossa, E. por que que eu tenho que ser irmão do único gorila de Otávio? Olha, a, a nossa comunicação não verbal não tá como era antes. Por que será, né, você some durante 7 anos. Eu não recebi uma mensagem. Uma! Alguns de nós não são conjuradores. Você me deve 7 presentes de aniversário, eu vou Você me deve tocando 7 presentes de eu vou aniversário. eu vou tocando ele em Vocês direção vão. à porta. Vocês passam pela porta e os corredores aí, eles são bem mais planejados do que os da taverna. Eles são espaçosos, as tochas aos poucos vão sendo substituídas por algumas pedras vermelhas que emitem luz própria. E vocês vão chegando no laboratório. O tempo todo brigando por conta dos presentes de aniversário. E vocês chegam ali, a Cassandra leva vocês até, não o escritório do Dimitri, mas uma outra sala que ela transformou no escritório dela nessa última semana. O escritório do Dimitri permanece ali, tipo, a porta Do jeito que fechada, sempre esteve. do jeito que sempre esteve. E ela puxa algumas cadeiras, ela olha pras pessoas trabalhando ali, e você sabe que são todas o Otto. Otto, sem visitantes hoje, tá? Se o Rendrack chegar, você me avisa. Ele olha pra ela, faz um cinto com a cabeça. Comida, senhora? Chá? Biscoitos? Ela olha pra vocês. Comida? Chá? Biscoitos? Eu aceito um chá, sim. Chá! Aí ele olha, o Damien olha pra ela. Tem cerveja? Conhaque? Aí ela Mas olha. Álcool! E ele também faz assim com a cabeça. E ele não se mexe, mas você sabe que a mensagem foi transmitida pro corpo central e alguém vai descer com as coisas. parece que o fruto não caiu muito longe da árvore, né. Olha, foi uma semana longa. Antes de você me mandar aquela mensagem, você não sabe onde eu tava. Por que que você estava em outro plano de existência? Então você meio que sabe onde eu tava. Como você sabe? Eu não me aguento com esse personagem, cara. Eu não sei se era assim que você imaginava o Damien, mas era assim que eu imaginava ele. Sim, 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 pra caralho. Eh, você mesmo falou, eu sou um conjurador, né.
Ok, é verdade, não dá pra ser inteligente e bonito. Eu Eu, eu eu não vou falar nada com você. eu tava no que vocês conjuradores chiques e que aparentemente ignoram o conceito de armadura chamam de planos inferiores. Ok. E você pretendia esgotar o número de pessoas nos exércitos do inferno para ver se elas paravam de encher o nosso saco? Eu queria descobrir se alguém lá de baixo sabia de alguma coisa que pudesse ajudar você. Tá, isso foi fofo, então eu vou relevar o resto. Ele se senta em uma cadeira, a Cassandra se senta em outra. Eu não acredito que eu tava na sala com o. Você não era dos. A fita azul, o cabelo. Você é bom nisso. Eu olho pra cara do Damien, tipo, tá vendo? Ele olha pra você, tipo, não é nada demais, tá ligado? Mas ele sabe que é alguma É. coisa. Então, quando o meu irmão foi embora, eu tive que dar um jeito de descobrir aonde estava o meu. E eu boto um chifrinho assim na cabeça. Então eu tive que estudar e me formar e ter um diploma dentro da Academia das Vozes do Vento. Uh, É, eu sou concursado. você deve ter pego muita gente nas festas. Eu ouvi Sim, dizer que elas são incríveis. sim. Uhum. E o último rastro que eu tinha dele era por lá. Então eu fiz o plano e tentei o máximo que eu conseguia convencer a Karen de que era uma boa ideia me mandar pra cá. Bem, pra lá. E eu fiz o meu trabalho muito bem e eu achei ele. Você lembra da Caliana, né? É, ele faz um sim com a cabeça. Sério. É. Foi. Foi isso que o Derek deixou de herança. Caralho. Ah, desculpa o linguajar, senhorita. Ela. Fica à vontade, eu trabalhei pro Dimitri. Ele faz um. Dá uma risada, faz um não com a cabeça. Bem, eu passei os últimos anos não em uma faculdade pegando garotas de fraternidade. Eu aprendi algumas coisas, não muito. E se você acha que eu vou embora sem conhecer a sua noiva, você tá muito enganado. Você vai. Você definitivamente vai. Se ela bater o olho em você, ela vai saber exatamente quem eu sou e eu tô morto e você tá morto. Você quer que eu pinte o cabelo de branco e finja que eu sou o seu noivo? Aham, isso, por favor. Sabe, Bem, você pode ser o Damião Salazar. eu ainda acho que esse nome foi uma perda de mau gosto da Karen, porque ela não gostou da ideia de você ir pra lá. Talvez. Agora as peças estão começando a se encaixar e ele tá ponderando a ideia de que realmente talvez tenha sido isso. É, olha, eu vim porque você mandou a mensagem. Você cresceu. Eu não, eu não preciso mais esconder as coisas. O que eu queria evitar já aconteceu. Eu posso te ajudar. Olha,
Mesmo que você não possa resolver isso, mesmo que você não possa me ajudar, você ainda é exatamente tudo que eu preciso que você seja. Meu irmão. Isso parece um jeito bem inteligente de me mandar pastar. Não, não é. Eu adoraria ter você por perto. Mas Mas eu eu ainda não tô pronto pra deixar isso. E ele gesticula pra ele mesmo. ah, ele dá uma risada com um pouco, até um pouco de rancor, parece. Pra quem ficou tanto tempo sem ver o papai, você fala bastante como ele. Eu fico meio machucado por essa frase. Eu sei. Um tempo atrás eu tive uma visão. Quando eu manuseei as páginas do escritor e desfiz a maldição de uma bruxa. De um jeito muito, muito foda. Para de se gabar e chega, vamos ao ponto. Ela Eu vi uma versão minha, onde tudo tinha dado mais errado do que deu. Eu estava bem parecido com ele. Então, eu tô andando nessa corda bamba, tentando evitar que eu caia pro mesmo lado ou que algo pior aconteça. Ele Hum, se vira pra Cassandra. Você pode deixar a gente sozinho um pouco? A gente tem que ter uma briga de irmão aqui. Ela faz um sim, muito rápido com a cabeça e sai andando. Tipo, fecha a porta. Ele vira pra você depois que a porta é fechada. Então você tá passando por isso tudo. Eu ofereço a minha ajuda e você não quer. não é isso. Eu quero a sua ajuda. Eu só eu acho que eu acho que eu fui fundo demais numa mentira e eu não sei mais qual é a verdade. Eu não sei se eu sou um gorila demais pra entender o que você tá falando, mas parece que você tá falando que o Lucifer Thorne tem um irmão e o Hacivar Salazar não. É exatamente isso. Ele congela. Na cara dele você vê que ele esperava você falar que não. Eu não devia ter ido embora, Lucy, mas isso? Ele só fica repetindo um gesto negativo com a cabeça. Eu eu passei os últimos 7 anos caçando uma sombra, e eu garanto pra você que eu não vou deixar a sombra do pior dia das nossas vidas tomar as pessoas que eu amo de mim de novo. E você acha que eu não tá por perto é o jeito mais seguro disso acontecer? Não, claro, você pode ficar por perto. Sabe quem é que estava no bar da mamãe há uma semana atrás? Um Um pouco mais agora, um pouco mais agora. Vocês tiveram da time. 2 semanas atrás? Um demônio, mais ou menos dessa altura, chamado Azadan. Ele assassinou brutalmente algumas pessoas, só pela diversão de me ver chorar. E ele estava lá, tomando um copo de cerveja, olhando para nossa mãe. Eu entendo você ficar sentido comigo. Eu entendo, de verdade.
mas essa era a única chance que eu conseguia de garantir que eu chegasse perto o suficiente dele pra fazer isso parar. E as coisas saíram completamente de controle. Ah, eu posso te ajudar. A gente pode parar com tudo isso. Eu eu literalmente saí do inferno pra vir até você quando você me chamou. Eu fui embora porque eu achava que o papai podia ajudar a gente. Quando eu vi que ele não podia, eu tinha que ser quem podia te ajudar. E agora eu entendi que eu não podia fazer isso de longe. Me desculpa, mas eu não. Ele deixa os ombros caírem um pouco. Por um momento você não vê esse cara grande, forte. Você vê um adolescente implicando com você e segurando alguma coisa alto demais pra você alcançar. Você vê a cabeça baixa quando a mãe de vocês dava uma bronca pra vocês pararem de discutir. Não me pede pra ir embora de novo. Eu fico olhando pra ele uns bons 15 segundos e, ok, tá legal. Eu não faço a menor ideia de como você vai fazer isso dar certo. Ou como você vai garantir que ninguém descubra que eu não sou o Racivar Salazar. Mas você não tem noção de quanto eu preciso de você por perto. Ele abre um sorriso. Você vê que os olhos dele estavam brilhando com o começo de uma lágrima enquanto você estava em silêncio. Ele, tipo, coça o olho pra disfarçar. Tipo, ele abre um bocejo claramente falso, que vira um bocejo de verdade no meio do processo. Pra tentar, tipo, fingir que ele não tava emocionado. Uhum. Ele vai até você. Eu sabia que você ia tomar a decisão certa. E ele prende o seu pescoço no braço dele e faz um. Esfrega o punho dele na sua cabeça. Aham. Vamos ver se essa tinta sai fácil. Ai, ai, não, para, para. Ele dá uma risada e ele senta no chão do lado da sua cadeira. A gente tem Tenho, muita coisa pra pôr em dia. e eu tenho que te apresentar pra ela também. E se você tiver mais alguma amiga gatinha, Não, não é disso que eu tô falando. Se você flertar com ela, eu juro pra você, você tem que conhecer ela. E eu aponto assim pra cima, na minha cabeça, e eu faço uma auréola com prestidigitação. uh, mas ela é gata? Vai tomar no seu cu. Ela tá solteira? Eu j eu começo a fazer o fogo na minha mão. Ele abre um sorriso. Quando ele vê o fogo, você percebe que não é em direção a você. Mas quando ele vê o fogo, ele instintivamente leva a mão pra rapira. Tipo, parece um reflexo. Eu não acredito que tem são 2 irmãos, um piromaníaco e um pirofobia. Tipo, você não acha que é por causa do fogo, é só, tipo, qualquer coisa de agressividade ao redor. Ah, entendi, Tipo, entendi. é uma resposta automática. Ele nem percebeu que ele tava segurando a rapieira. Saquei. Tá, mas se ela tá fora dos limites, tem que ter alguém. Tem, claro, tem um monte de gente. Você vai fazer sucesso com esse seu nariz de boxeador e essa sua cara quadrada. Isso eu já sabia. Eu não aguento esse personagem, cara, espera aí.
A gente vai se reunir daqui a um tempo. Eu posso levar você pra conhecer o resto do meu grupo. Inclusive, o Gui não tá lá, eu encontrei com ele também. Caramba, aquele lagartinho? Ele tem 1,92 m. Você tá brincando. Eu juro. Não, ele não tá mais alto que eu. Não, mas ele é fino igual um grafite A4. Você é tipo uma geladeira. Eu não sei o que é uma geladeira, mas você deve ser tipo ela. Na verdade eu tô trabalhando num negócio assim, eu não estava ouvindo não. Tem como você fazer o que a gente falou pra você fazer? Desculpa, eu não tô mais ouvindo. Quer dizer, agora eu não tô. Eu vou pra lá. E você Eu eu escuta a passos propositalmente fortes pra indicar que ela tá indo pra eu longe. eu adoro ela. Se alguma coisa acontecesse com ela, eu destruiria todo esse templo e me mataria no final. Ela é bem legal. Ela não estava aqui a última vez que eu vim. Eu imagino que não. Bem, Tem uma outra coisa. ok, tá. Você engravidou alguém nesse meio tempo? Eu não. Que bom. Eu não tô pronto pra ser tio. Bem, tem uma pessoa que talvez você deva conhecer. Ok. É, não tem um jeito fácil de falar isso. E lá vem. O que você acha da ideia de ser irmão do meio? E aqui a gente encerra o downtime do Salazar. Meu Deus do céu! Não! Não! Caralho! Puta que me Muito pariu! obrigado, galera. Valeu, Leozinho. Não! Tchau, Craig. Mano, espera aí, pô, eu preciso de 20 minutos pra pegar meu queixo